Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está vendo essa aula gravada e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está acompanhando aí ao vivo. Meu nome é Marielle e a live de hoje é sobre como aumentar seu salário e seu faturamento. Bem bacana o tema de hoje que a gente vai estar falando aqui, né? Justamente como que a gente pode aumentar o salário e o faturamento. E, gente, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é justamente as vivências que eu já tive, tá? Então, eu vou passar para vocês justamente o que eu sei que funciona, enfim, o que vocês podem pegar de dicas. E o que eu vou estar passando aqui para vocês na verdade, assim, é tanto para pessoas aí que já trabalham, por exemplo, em construtoras, na área de engenharia, assim como também pessoas que acabam, no caso, precisando, às vezes, pegar um servicinho extra para faturar mais. Então, também vou estar falando um pouquinho aqui sobre algumas estratégias que a gente acaba utilizando. E também vou falar aqui com as pessoas que autônomas e que acabam fazendo serviços terceirizados. Então, eu vou falar aqui já desde a pessoa que trabalha na empresa, né, já é empregado, até as pessoas aí que fazem serviços terceirizados, certo? Então, vou pedir para vocês encaminharem essa live aí justamente para os engenheiros, né, que são contratados e também os engenheiros aí que acabam prestando serviços como autônomos, que a gente vai dar algumas dicas aqui muito legais mesmo. E conforme eu falei para vocês, eu vou passar exemplos, né, vivências que eu já tive e que acabou aí, né, aumentando o salário e o faturamento. Certo, pessoal? Então já encaminha essa live aí para a gente começar, então, começar essa live, certo? Então, assim, claro, né, gente, que a gente está falando aqui em aumentar salário, em aumentar faturamento, mas também não é algo mágico, né? Vai depender também da sua dedicação, certo? Que nem tem a lei da natureza lá, que, né, já diz que, na verdade, toda ação tem uma reação, certo? Então, se você não ter uma ação, você não vai ter uma reação. Então, lógico que vai depender aí também da sua dedicação. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é coisas que vocês têm que acabar colocando em prática justamente para conseguir atingir isso, tá? Então, assim, quem aí não quer faturar mais, né? Quem aí não quer faturar mais, que jogue a primeira pedra, né? Bom, gente, vamos lá, vamos começar então. Então, assim, eu sou meio direta, tá, no assunto, então, se eu tiver muito rápido, vocês vão me falando aí, tá? Porque eu acho que às vezes eu vou muito direto ao ponto. Talvez tem pessoas que não gostam, ou tem pessoas que gostam, qualquer coisa, vocês vão me mandando aí um comentário, um joinha para eu saber, tá? Então, assim, o primeiro caso que a gente vai acabar falando aqui é justamente para as pessoas que trabalham para alguma empresa. Então, primeiro eu vou falar para as pessoas que já trabalham em alguma empresa e posteriormente eu vou falar ali para pessoas que são autônomas, certo? Então, se você já trabalha em uma empresa e você quiser aumentar aí o faturamento, nesse caso você tem duas opções. O que seriam essas duas opções? Ou focar somente na sua empresa que você está trabalhando, que eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso, que eu vou dar exemplos aqui para vocês, ou focar aí em fazer serviços extras, que é justamente ali num tempo vago você conseguir pegar serviços para fazer. Então, quando você está trabalhando numa empresa, você simplesmente tem essas duas opções, né? Ou focar na empresa que você realmente está, ou fazer aí um serviço extra, certo? Então, assim, a primeira opção é justamente de você focar na sua empresa. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que eu não sei como é que é a empresa aí que vocês trabalham, né? Não sei se vocês trabalham em construtora. Mandem nos comentários para eu saber se vocês trabalham em construtora. E vocês vão me dizer se vai dar para aplicar isso aí aonde vocês trabalham. Então, assim, vou até comentar por mim, tá? Quando eu trabalhava em empresas, eu me dedicava 100% às empresas.
100% mesmo. Então, nem tinha chance de eu fazer serviços externos, por exemplo, para eu ter uma renda extra. Então, quando eu trabalhava em empresa, eu me dedicava 100% à empresa, até porque era muito corrido, né? Não sei se com vocês aí também é assim, mas quando a gente acaba trabalhando em empresa, às vezes acaba sendo muito corrido e você se dedica muito à empresa. Então, o que você pode fazer? Você pode continuar dedicando para a tua empresa e ainda faturar mais com isso, certo? Eu vou dar uma solução aqui para vocês, justamente poderem ganhar um bônus aí no trabalho de vocês, tá? Que seria o seguinte: eu já trabalhei numa empresa nesse formato e eu achei muito bacana. E o que seria então? Justamente vocês podem dar a ideia aí aonde, né, vocês trabalham, que na verdade assim tudo é conversado, né? O que eu quero passar aqui para vocês? Como vocês sabem, a área de custos, ela é uma área de gestão. E a área de custos, gente, não é assim só para calcular o quanto vai ser gasto. Então, a área de custos não é você somente fazer o levantamento lá e deu aquilo. Não. Na verdade, a área de custos é para você analisar ali os melhores caminhos, né, para as tomadas de decisões e então buscar o menor custo possível, certo? Vocês concordam? Então, a área de custos, na verdade, é sempre buscar ali a maior economia, né, para a execução das atividades. E assim, o que eu quero passar de ideia aqui para vocês é que, assim, por mais mínimo que seja um custo que você vai reduzindo aí na sua empresa, isso ao longo tempo, gente, pode ser muita coisa. Pode ser muita coisa, vocês concordam? E aonde que eu quero chegar aqui? Onde que eu quero chegar é o seguinte: é que você pode economizar na sua empresa, você dar uma ideia de economia na sua empresa e você ganhar sobre isso. Então, isso é possível. Eu já trabalhei em empresa que trabalhava nesse modelo justamente e até era bom, porque, na verdade, os funcionários sempre acabavam buscando cada vez mais economia. Então, quem acabava ganhando era a empresa e também quem teve a ideia justamente de economia. E eu já vou falar para vocês 3 exemplos aqui, que são casos meus, inclusive, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, certo? Então, assim, é de você conversar com a empresa. Por exemplo, eu tive uma ideia aqui que vai economizar tanto. Então, como que eu posso negociar dessa economia? Será que eu posso tirar 10, 15% dessa economia? Vocês me pagam como bonificação? Então, existe esse tipo de acordo também. E 10, 15%, gente, dependendo da economia aí, é bastantinha coisa. Então, isso seria bom ou não? O que vocês acham? Que seria bom? Então, assim, seria bom tanto para a empresa, né, que estará economizando, e né, tanto para você, que no caso vai dar uma ideia de economia. Então, assim, eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor isso, tá? Então, que eu acabei aplicando na empresa e acabou gerando economia. Então, eu vou começar aí pelo case mais simples e depois eu vou para o meu case de sucesso, pode ser? Então, assim, só para vocês entenderem. Então, o meu case mais simples que eu tive, por exemplo, de economia, né, que gerou economia para a empresa, foi o seguinte: a gente executava aí blocos, torres, né, de 4 pavimentos, e a gente executava aí com alvenaria estrutural. Então, a gente fazia alvenaria estrutural, laje, enfim. E o que aconteceu? Na platibanda, vocês sabem o que é platibanda aqui ou é muito técnico? Na platibanda, só para explicar, na platibanda é aquela alvenaria que a gente tem de fechamento do telhado no último pavimento. Então, isso é platibanda. Então, o que acontece? Na platibanda, eles estavam utilizando justamente tijolos, né, que é blocos cerâmicos estruturais. Só que no último pavimento, gente, na platibanda, não há essa necessidade de fazer com bloco estrutural, porque é justamente a platibanda. Só que era uma coisa que já vem em projeto, já estava sendo executado. Então eu falei, gente, mas espera aí, se nem tem função estrutural, quanto que sairia para fazer com um bloco cerâmico normal, né? Que não precisa ser estrutural. E eu acabei fazendo as contas aí, justamente, de quanto que, valeria a pena ou não.
E o que a gente chegou na conclusão? Eu fazendo ali todas as contas, então, nessa troca de metodologia, a gente ia economizar aí R$ 1.000 por platibanda. Então, R$ 1.000 por platibanda. Aí vocês podem falar assim, tá, Marielle, mas R$ 1.000? Só que o que eu não falei aqui para vocês é que eram diversos blocos. Então, por exemplo, em uma obra apenas que a gente tinha, que era 40 blocos, então era 40 torres, né, que a gente tinha de 4 pavimentos, seriam 40 mil, porque era R$ 1.000 por platibanda. Então, olha só como o que eu falei para vocês faz sentido. Às vezes, o que parece ser um pouquinho, mas às vezes, se for aplicar diversas vezes aquilo, vai te gerando uma economia maior. Então, esse case que eu estou falando para vocês é o meu case justamente mais simples que eu tive, mas que gerou uma economia porque tinha um volume muito grande. Então, pensa só, né? Foi bom para a empresa essa economia, vocês concordam? Agora eu vou falar para vocês um case que um intermediário aí, que justamente a gente acabou tendo também aí da economia, que foi o seguinte: a gente tinha aí reservatórios, né, de água. Então, nessa tipologia de obra mesmo, a gente tinha grandes reservatórios de água que justamente era para atender todas essas torres. Então, pensa aí num condomínio, por exemplo, grande, né, numa caixa de água grande, né, que tem aqueles anéis de concreto. Vocês sabem o que eu estou falando aqui? Caixa d'água grande, castelo de água, dependendo da localização aí pode ter um outro nome. Então, o que acontece? O que eu percebi também? O bom é que quando você trabalha com orçamentos, você acaba estudando muito a obra no começo. E quando você estuda a obra no começo, às vezes você tem uma outra visualização do que quando tiver em obra, porque você já acaba estudando, né? Você faz um estudo aprofundado. Então, o que eu acabei percebendo? Que comparado com outras obras, né, com o volume de pessoas envolvidas nesses condomínios, o reservatório estava um pouco maior. E eu não conseguia entender por que aquele reservatório estava um pouco maior. Então, eu já tinha meio que na minha mente, assim, mais ou menos qual que era o volume por água, o volume por pessoa, né, de água que a gente precisa ali contabilizar. E estava dando uma quantidade bem maior. E eu falei, gente, mas por que será que essa obra é diferente, né? Daí o que aconteceu? Só para resumir a história aqui. O que aconteceu foi o seguinte, que eu acabei falando com o projetista, eu entrei em contato com o projetista e falei assim, olha, queria entender, né, só por que esse reservatório de água aqui é um pouquinho maior que as outras obras, enfim, porque para mim, aqui eu fazendo minhas contas, não estaria assim, estaria um pouco fora. Daí o que aconteceu? Ele falou assim, olha, deixa eu ver o memorial. E o que aconteceu? No memorial, gente, no memorial, tinha lá que o cálculo de reserva técnica para aquela região estava de 2 dias. Se eu não me engano, era 2 dias. E nas outras obras, era de 1 dia. Então, as outras obras eram de 1 dia. Então, eu falei, mas precisa ser de 2 dias nessa obra ou pode ser de 1? E a gente pediu essa alteração, então, na Sanepar, que é justamente, né, o que a gente tem aqui da empresa que no caso, é responsável pela água, né? Aqui da minha região. Então, a gente solicitou essa alteração e adivinha? A solicitação foi aceita, não precisava de 2 dias de reserva técnica de água. E o que aconteceu? O volume do reservatório diminuiu, né? O volume do reservatório diminuiu. Consequentemente, a gente teve aí um custo menor com o reservatório. E essa alteração do reservatório aí gerou uma economia de R$ 100 mil. Então, é bastante coisa, porque são reservatórios grandes, né? E então acabou, né, tendo muita diferença. Então, só para mostrar para vocês que como vocês podem aí, no caso, ter um faturamento, aumentar seu faturamento dentro de uma empresa. Você pode acabar dando ideias que gerem economia. Vai ser muito bom para a empresa e para você também, você negociar isso com a empresa, certo? Então, isso tanto trocar uma metodologia de projeto, às vezes, né, conforme foi do reservatório, acabou mexendo no volume do reservatório, né? Então, essa questão ali que eu falei da platibanda, que foi uma troca de material. Então, olha só como essas coisas acabam, no caso, te dando um resultado bom, né?
E o meu case de sucesso, então, vou falar para vocês que o meu case de sucesso foi justamente onde a gente teve a maior economia de todas, que foi a troca de uma laje. Por que a troca de uma laje? Nessas obras, a gente tinha lajes que eram pré-fabricadas, que a gente chama aqui de pré-laje, que justamente vem uma capinha assim, já que a gente coloca sobre a alvenaria estrutural e a gente concreta ali o restante, né, da laje. Então já vem uma capinha ali de 4 centímetros e a gente acaba concretando aí os outros 6 centímetros em obra. E essas lajes eram industrializadas. E qual que foi a jogada aí? Utilizar a pré-laje dá bastante agilidade na obra, tá? Então, é uma metodologia de laje que a gente acaba utilizando. E qual que foi a jogada? A gente acabou trocando essa metodologia de laje por industrializar ela no próprio canteiro. Então, na vez de a gente acabar pagando a industrialização, né, o transporte dessas lajes para o canteiro, a gente fez no próprio canteiro. Então, a gente não comprava mais essas lajes industrializadas, mas a gente fazia ela em canteiro. Então, já executava ela em canteiro, da mesma forma, só que nós mesmos fazíamos e executava essa laje. Então, a gente acabou fazendo essa alteração. Lógico que a gente acabou contabilizando aí todos os riscos, mas foi uma economia aí de 630 mil nessa obra. Então, assim, foi bastante coisa. Foi bastante coisa. Então, esse é o case de sucesso. Uma alteração de laje chegou aí a economizar para a empresa 630 mil reais. Isso é dinheiro ou não é dinheiro? Qual o nome da laje? Pré-laje. A gente chama aqui no sul de pré-laje. Não sei se vocês conhecem aí, mas é como se fosse uma capinha de concreto que a gente vem e já coloca ali sobre a alvenaria estrutural. E digamos que a gente já vem e acaba concretando o restante da laje. Então, dá uma agilidade aí na hora de executar a laje, certo? Então, a gente acaba chamando aqui de pré-laje. Então, essa alteração de comprar industrializado e de fazer no canteiro gerou uma economia de 630 mil reais para a empresa. Então, olha só que coisa boa. E já contabilizando ali todos os custos, né? Porque tem um certo risco também de você fazer isso em obra, né? É uma coisa nova, até no caso, a produtividade, a equipe que você vai ter em canteiro. Então, foram levadas em consideração aí várias coisas, mas é uma coisa aí que acabou gerando muita economia. Então, fica como dica aí para vocês, justamente buscar economia. Então, é somente, gente, ter ideias. Ver o que as outras pessoas, outras empresas acabam fazendo, que às vezes você pode aplicar aí na empresa que você trabalha, que vai gerar economia para a empresa e você ganha uma bonificação em cima disso. Pensa só, ia ser bom ou não? O que vocês acham? Então, fica uma dica aí, tá? E é muito legal trabalhar dessa forma, dar essa ideia. Por quê? Porque os funcionários, né, os colaboradores, né, melhor dizendo, acabam dando ideias aí, acabam buscando cada vez mais economias justamente para ganhar aí essa bonificação, certo? Ó, comentário aqui no Instagram. Na minha obra tem anexos com laje maciça. Vou verificar a pré-laje, ver se fica viável para gente. Verifica, mas eu lembro que, no caso, na nossa gestão daquela obra, a gente não estava querendo utilizar a laje maciça, mas era por outros motivos, né? Questão já de vivências em outras obras que a gente teve. Então, são experiências aí do passado que a gente não acabou mais utilizando a laje maciça. Mas depende também aí, né, de como for a mão de obra, da região que, né, que você tem essa obra. Mas é legal sim, faz aí justamente um comparativo, ver se realmente vale a pena. Isso também, só para ficar claro aqui, isso também vai depender muito da localização da tua obra. Por quê? Quando você você compra essa laje industrializada, o que fica muito caro? A questão do frete. Então, se você for comprar essa laje industrializada de uma fábrica, tem essa questão do frete. Ah, de Manaus! Que legal! Manaus! Bacana! Dá para verificar essa possibilidade. Faz um estudo aí, depois você me conta. Bacana.
Então, tem que avaliar tudo isso, né? São várias questões por trás que tem que avaliar e ver se realmente é viável. Ficou claro para vocês? Então, gente, será que essas economias foram boas para a empresa? E será que também seria uma economia boa para vocês, trabalhando para a empresa? Então, aí, ó, fica uma dica para quem acaba se dedicando 100% para a empresa. Então, essa é uma dica, justamente, negociar ali, né, uma economia, uma bonificação de no mínimo uns 10%, né? Então, fica aí de dica para vocês que já trabalham, né, para empresas construtoras, certo? E ainda, fora a questão também do reconhecimento, né? Porque quando você acaba tendo ideias, assim, que acaba ajudando a empresa e tudo mais, você acaba gerando um impacto grande para a empresa, você também acaba ganhando reconhecimento automaticamente, né? Então, isso também faz total diferença, certo? Gostaram da dica? Agora eu vou falar um pouquinho, justamente para as pessoas que querem fazer um serviço extra. Então, as pessoas que querem fazer um serviço extra por fora aí, né? Como que pode acabar aí faturando mais. Então, assim, gente, tem como a gente fazer serviços aí extras, né? Ter uma renda extra, desprendendo poucas horas ali para você fazer um trabalho que você consiga justamente acabar aí aumentando o seu faturamento. Então, por exemplo, se você pegar uma viabilidade para você fazer de uma obra, vamos supor aqui de uma casa, por exemplo, você demora ali, vamos supor, 3 horinhas, certo? Então, o que é 3 horas na tua semana? Você consegue separar 3 horas da tua semana para fazer um serviço extra, para faturar um pouquinho mais? Consegue, né? Consegue. Então, assim, se fosse separar aí, por exemplo, 1 hora por dia, né, do seu dia ali na semana, você faz esse serviço em menos de uma semana. Então, você consegue justamente trabalhar aí com uma renda extra durante a semana. E qual o tipo de serviço que eu estou falando aqui? É justamente um estudo de viabilidade, certo? E como que você consegue ter acesso a esse cliente? Então, quem pede mais estudo de viabilidade, só para ficar claro aqui para vocês, é justamente os arquitetos. Então, os arquitetos, eles, no caso, acabam fazendo ali o projeto deles, né? Então, eles fazem os projetos e eles precisam, pelo menos, de um estudo de mais ou menos quanto que vai sair a construção deles, certo? Então, o que pode fazer é fazer justamente essas viabilidades para os arquitetos. E são horinhas ali que você desprende e consegue fazer esse tipo de serviço. Então, é uma coisa aí que você consegue também aumentar aí seu faturamento, certo? E como que você capta, né, esses clientes, por exemplo, de arquitetos? Como que a gente acaba captando? Então, vou passar para vocês aqui uma estratégia, tá? Vou passar para vocês aqui uma estratégia. Então, provavelmente, não sei, queria que vocês comentassem aqui. Algum de vocês já viu algum anúncio meu aí pela internet? Provavelmente alguns me conheceram através de anúncio, certo? E, gente, anúncio é aquele patrocinado lá que aparece, né? Às vezes com alguma informação ali, te chamando, te convidando para participar de alguma coisa, enfim. E, na verdade, esse patrocinado você pode utilizar para captação de clientes também. Então, por exemplo, se você fizer um patrocinado, tá? Ai, oi Nanda, tudo bem? Nanda comentou aqui. Cheguei no seu perfil hoje, já amei. Ai, que querida, obrigada, fico muito feliz. Bacana. Mas então, que eu estava falando para vocês que justamente a gente consegue fazer esses anúncios. E esses anúncios, na verdade, eu consigo colocar lá, por exemplo, apresentando o meu trabalho. Então, eu consigo direcionar para os arquitetos. Então, por exemplo, eu consigo que um anúncio apareça somente para os arquitetos da minha região. Então, eu consigo colocar lá, olha, arquiteto, né, por exemplo, de tal região. Daí você coloca lá na legenda, ó, meu trabalho é esse. E você consegue que a pessoa clica lá naquele anúncio e ela já entra em contato com você diretamente no teu WhatsApp, por exemplo.
Então, você consegue justamente pegar essas pessoas interessadas nesse tipo de serviço, que é justamente fazer ali um estudo de viabilidade, né? Passar mais ou menos quanto que vai custar a construção aí, por exemplo, de uma casa, né, para o arquiteto. Então, isso acaba acontecendo muito com os arquitetos, certo? Então, os arquitetos acabam procurando justamente essas parcerias. Então, se você quiser pegar um serviço ou outro aí que vai demandar pouco tempo teu, você pode justamente fazer esse tipo de anúncio, certo? Ficou claro aqui para vocês? Ficou claro? Ficou claro? Então, a gente falou aqui do profissional que já é empregado e que ele pode acabar aumentando seu faturamento justamente por economia, que a gente falou aqui, né? Que eu dei os exemplos para vocês. E também pelos serviços rápidos, que é justamente o estudo de viabilidade, que é justamente mais ou menos o valor ali de construção que a gente tem, né? Para executar aquela tipologia de casa, por exemplo. Então, eu acabei falando aqui para vocês, para as pessoas aí que já são empregadas. E agora eu vou falar aqui para as pessoas aí que são totalmente autônomas. Então, as pessoas aí que acabam fazendo serviços terceirizados, né, que não estão em uma empresa em específico. O que acontece? Essas pessoas, elas têm, né, mais tempo justamente para desenvolver mais trabalhos, certo? Então, assim, essa questão de estudo de viabilidade, na verdade, pode também ser utilizado, né, por autônomo aí, né, que faz serviço terceirizado. Então, pode criar esse tipo de anúncio também, né? Então, fica rodando lá os anúncios e sempre vai acabar chegando clientes, certo? E também o que acontece é ter essa questão da indicação. Então, tem indicação aí, por exemplo, de outras pessoas que provavelmente já fez algum tipo de serviço com você, que gostou do teu serviço e acabou te indicando. Então, a gente até fez uma live aí que tivemos ontem, foi a live de ontem, estava tentando lembrar aqui. Foi a live de ontem que eu mostrei para vocês que a gente pode atuar aí tanto com a viabilidade, né, que são mais rápidos aí, que demanda poucas horas. A gente pode trabalhar com o executivo, que pode demandar aí mais ou menos um mês também, porque depende das cotações, né, que você vai ter que, né, ter ali de todos os fornecedores. E também pode acabar trabalhando com essa parte de controle de custos de obra. Então, que vai depender aí justamente a duração da obra, né? Que vai ser durante o andamento da obra. Então, por exemplo, uma obra de 8 meses, se você for contratada para fazer o controle de custos dessa obra, 8 meses que você vai fazer o acompanhamento, certo? Então, na verdade, quando você acaba trabalhando aí como autônomo, né, fazendo serviços terceirizados, você pode atuar na área de custos nessas 3 áreas. E o que eu vejo assim, tá? É que essa parte de orçamento executivo, essa parte de controle, como possui aí uma maior responsabilidade, né? Justamente, eu vejo que acaba vindo mais por indicação. Então, por exemplo, vou ter que fazer um orçamento executivo de um prédio. Então, eu vejo que isso acaba chegando mais por indicação, certo? Essa parte de controle também. Mas a questão de viabilidade ali que eu falei para vocês, que é o estudo de viabilidade, acaba vindo mais por anúncios mesmo, pelo patrocinado, conforme eu falei aqui para vocês. Inclusive, eu fiz um Reels também essa semana de uma casa toda rústica lá, com alguns pilares aparentes, com os tijolos aparentes, as instalações aparentes também. Então, foi aí através de anúncio, foi através de anúncio. Então, é uma coisa que fica rodando. Então, tem essas formas, né, justamente para acabar faturando mais, certo? Ficou claro para vocês? Manda um foguinho, um joinha aí para eu saber. Legal, galera. Então, assim, aí vocês podem perguntar assim, Marielle, mas eu vou ter que investir para fazer anúncio? Vou ter que investir para fazer um anúncio patrocinado para vir cliente? Então, na verdade,
você acaba investindo sim, mas é muito pouco, gente. É muito pouco. Por quê? O anúncio para você fazer, no caso, é no mínimo, tá? $1 por dia. Então, quando você deixa rodando lá no Facebook, né, que acaba aparecendo como patrocinado para os outros, é de $1 por dia. E hoje eu entrei aqui para ver quanto que está o dólar, é 5,31. Até passar para vocês que o valor do dólar hoje. Então tá 5,31. Então, no mínimo, é 5,31 e você já consegue aí colocar os anúncios para rodar. E claro que assim, esse custo você vai ter, lógico, né? Que você acaba deixando rodando ali, né? Por quanto tempo você quiser. Mas você acaba embutindo esse custo justamente no valor da tua hora. Então, quando você vai desenvolver aí um trabalho, você acaba contemplando todos os custos que você tem justamente para fazer o teu valor, né? Então, assim, tem que acabar calculando ali, né, galera? Por exemplo, quais que são os custos que vocês têm, enfim, para saber ali qual que é mais ou menos o valor da tua hora, certo? Então, esse custo também acaba sendo embutido, essa questão do anúncio. E claro que quanto mais você investir, vai ter uma maior distribuição, mas você pode começar aí como teste, por exemplo, com o mínimo, certo? Então, é $1 por dia. Então, por exemplo, em 5 dias, vamos supor aqui que seja R$ 25. E quanto que você vai cobrar, né, para fazer, por exemplo, um tipo de serviço desse? Uns 300, depende do projeto aí, mas, né, tô chutando aqui. Então, seria, por exemplo, você vai descontar aí R$ 25. Então, assim, é uma coisa que vale a pena, tá? É uma coisa que vale a pena. E daí vocês podem falar assim, Marielle, mas eu tenho medo, eu nunca fiz isso, tenho medo, como que faz, né? Então, assim, se você quiser atuar nessa área dessa forma, uma hora você vai ter que começar, certo? Uma hora você vai ter que começar. E quanto antes você começar, melhor, né? Não fique postergando isso. Que quanto antes você começar, mais rápido você vai chegar aí aonde você quer. Então, assim, se você tem medo, gente, quantas coisas que a gente pega e vai com medo mesmo, né? Então, até pegar ali o jeito. Então, não precisa ter medo. A única coisa que eu aconselho vocês é que é importante vocês terem, por exemplo, um mentor, tá? Que justamente para dar um auxílio ali em alguma coisa que talvez no caso, vocês ainda têm muito medo de assumir, né? Ou não sabe como funciona. Então, eu acabo indicando aí a importância de vocês terem sempre um mentor, tá? Mas tem que pegar aí com medo mesmo, certo? Então, assim, gente, o que eu deixo aqui para vocês, tá? No mercado hoje no Brasil, tá? A gente tem aí mais de 200 mil arquitetos. Então, se vocês forem pesquisar aí, a gente tem mais de 200 mil arquitetos. E que esses arquitetos, com certeza, precisam de um apoio aí de engenheiro. Vocês concordam? Então, olha quantos arquitetos a gente tem, né? E os arquitetos que querem se destacar no mercado, eles justamente precisam aí de um apoio de um engenheiro justamente para fazer, mais ou menos quanto que vai custar esse projeto para eu apresentar para o cliente já com o valor, né? Quanto que mais ou menos ele vai ter que investir. Então, quem quer acabar se sobressaindo aí no mercado, os arquitetos, eles vão precisar desse apoio, justamente, certo? Então, isso é muito importante. E fora também as construtoras que a gente tem, né? Que a gente tem as construtoras também que acabam solicitando aí justamente desse tipo de serviço terceirizado, certo? Andressa, oi Andressa, tudo bem? Andressa mandou aqui. Quanto tu aconselha cobrar pelo estudo de viabilidade financeira para quem está iniciando? Então, Andressa, na verdade, o que a gente tem que acabar contabilizando aí? Você tem que acabar contabilizando, eu vou falar aqui por cima, tá? Você tem que acabar contabilizando o teu valor, justamente chegar no teu valor, quanto que custa a tua hora. Quando você coloca lá quanto que custa a tua hora, só para ficar claro aqui, tá? Você acaba contabilizando lá todos os seus custos fixos
Então, por exemplo, o que você acaba gastando? Por exemplo, em casa eu gasto internet, eu gasto luz, eu gasto cafezinho. Contempla tudo em uma planilha e justamente você faz ali uma previsão anual. Então, você coloca lá, por exemplo, quanto que mais ou menos você tem de gasto no ano, certo? E quando você coloca lá, você coloca também um valor inicial aí que você gostaria de estar tirando, né, por mês, justamente que seria ali quando você acaba contabilizando os custos fixos e mais ou menos ali quanto que você vai estar tirando por mês. Então, isso também é um valor que vai depender aí da tua região. Às vezes aqui no sul é um valor, às vezes se você já está em outra região já acaba mudando um pouco. Então, você acaba contemplando ali mais ou menos a média de mercado, quanto que os outros estão tirando, vamos supor. E o que acontece? Você acaba fazendo justamente essa previsão e você acaba colocando uma previsão das horas que você também vai trabalhar aí no ano. Então, por exemplo, é tantos dias úteis, eu quero trabalhar tantas horas aí, por exemplo, por dia. Então, o que você tem? Você tem o teu custo total e você tem aí o total de horas, né? Então, se você dividir justamente ali o custo pela hora, você vai ter o teu valor por hora, certo? Então tem que acabar fazendo essa continha aí. E aí você tem o teu custo, então ainda você pode jogar o teu lucro, certo? Então, o lucro, o que eu acabo dizendo aqui para vocês, tá? Que serviços mais rápidos, a galera acaba utilizando aí justamente o lucro um pouco mais alto, essa taxa. Por quê? Vou até explicar isso daqui por quê. Porque, por exemplo, se eu vou fazer um serviço que vai demorar, por exemplo, 1 hora, vamos supor, vai demorar 1 hora, e eu vou cobrar esse serviço ali com uma taxa de lucro um pouco menor, eu vou cobrar, por exemplo, um valor muito baixo mesmo. Tipo, não faz sentido, por exemplo, eu cobrar, sei lá, R$ 100 por esse serviço. Então, você vai estar se desvalorizando. Então, o que a galera faz? Sempre acaba utilizando uma margem de lucro um pouco maior para esses serviços que são mais rápidos, certo? E os que são mais demorados, como possuem um volume de hora muito maior, essa margem de lucro acaba diminuindo um pouco. Então, acaba tendo essa compensação, certo? Então, assim, vai depender aí justamente do custo que você tem, e lógico, né, que, por exemplo, se você trabalha de casa, home office, por exemplo, você tem um custo muito menor, né? Então, você acaba contabilizando aí quanto que você acaba gastando e qual que é o valor da tua região. Nossa, acabei já falando várias coisas aqui, mas eu acho que deu para entender, né, Andressa? Manda aí um joinha se deu para entender. E a Nanda tinha mandado aqui, ó. Sou recém-formada e bate medo mesmo. Nanda, vai com medo mesmo. A primeira vez sempre tem medo, a segunda melhora um pouquinho e a terceira você já faz praticamente de olhos fechados. Mas no começo, gente, é normal ter esse frio na barriga mesmo, ter esse medo, certo? Então, todo mundo acaba passando por isso, mas lógico que é bom ter um mentor aí, tá? Lógico que é bom ter um mentor. Então, assim, gente, a gente falou aqui, né, justamente dessa demanda que tem, né, dos arquitetos e também, por exemplo, das construtoras que acabam solicitando esses serviços terceirizados. Andressa, deu? Joia, Andressa. Legal. Então, assim, as construtoras vêm mais por indicação. Então, essa parte de orçamento executivo, essa parte, por exemplo, de controle de obras ali, justamente dos gastos, acaba vindo mais por construtoras, tá? Então, só para deixar claro aqui para vocês que a gente pode acabar trabalhando tanto com construtoras quanto com construtoras, engenheiros e arquitetos, tá? Que os engenheiros também, dependendo da situação, pode, no caso, acabar solicitando para fazer um orçamento, né? Porque às vezes você pegar um orçamento de uma obra para você fazer, às vezes dá muito serviço, assim, a pessoa já tem 1001 outras coisas, acabam terceirizando também, certo? Então, é construtoras, engenheiros e arquitetos. Bárbara. Oi, Bárbara, tudo bem? A Bárbara está acompanhando aqui as lives da semana. Legal.
Você faz esse serviço de mentoria? Sim, Bárbara, faço serviço de mentoria sim. Só mandar um direct que a gente pode estar conversando. Mas eu faço sim, gente, porque eu vejo que é muito importante isso também. Inclusive, já acabei fazendo aí algumas consultorias, mentorias, e que acaba ajudando bastante mesmo a ter essa visão, porque quando você é novo nessa área, às vezes é muita informação, muita coisa, e você não consegue achar isso de fácil acesso na internet, né? Então, você às vezes capta né, uma experiência aqui, capta outra lá, mas é um universo cheio de coisas. Então, por isso que é bacana fazer essa parte de mentoria, certo? Legal. Então, assim, gente, questão de empresa. Então, como que vocês podem aumentar o faturamento? É justamente assim, fazendo estudos, fazendo comparativos, né? Trabalhar em cima ali dos maiores custos para gerar economia, que é uma maior economia, conforme a gente falou aqui, né? Então, acabei focando, por exemplo, da Laje, era uma grande etapa, né, que digamos tinha um custo alto, que eu poderia, que se eu mexesse naquela etapa ia me dar uma grande economia. Então, se você trabalha em empresa, gente, faz justamente, no caso, faz justamente. Me perdi aqui com a pergunta que mandaram no YouTube. Mas até me perdi aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Me perguntaram aqui, ó, quem foi o seu mentor quando começou? Gente, então, vou falar para vocês que eu não tive mentor nenhum. Eu não tive mentor nenhum. E, na verdade, eu até procurava pessoas para me ajudar, mas eu não achava ninguém para me ajudar, né, na época, né, alguns anos atrás. E era muito difícil. E eu acabei aprendendo tudo na raça mesmo. Então, eu acabei aprendendo, digamos assim, errando, aprendendo. E estamos aí. Acabei aprendendo tudo na prática mesmo, na marra. Certo? Mas vamos continuar aqui, então. O que eu falei ali da empresa é justamente fazer, né, esses comparativos, focar justamente no que tem maior custo para gerar maior economia, certo? E justamente desses serviços extras que eu acabei comentando aqui, também, no caso que eu fiz uma live na segunda, que eu acabei comentando sobre isso, que é saber se posicionar e também captar clientes. Então, tem que saber se posicionar desde já, as pessoas saberem o que você faz e também trabalhar nessa parte de captação de clientes, conforme eu comentei aqui nessa live hoje. Certo? Então, assim, primeira coisa aqui que eu queria perguntar para vocês na verdade, queria que vocês pensassem nisso para a gente finalizar aqui a live. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar aí. Mas, no caso, queria que vocês pensassem qual que seria a melhor forma de você faturar mais hoje, no momento que você está. Então, no momento que você está, qual que seria a melhor forma para você faturar de todas as maneiras que a gente falou aqui? Seria através da economia? Seria através de serviços extras aí rápidos, né, que a gente acabou comentando? Ou seria aí sendo autônomo da área aí que acaba pegando, no caso, uma área um pouco maior de atuação? Então, tem que ver aí justamente qual que se encaixa com você nesse momento e começar a colocar isso em prática. Começar a colocar justamente essas dicas que eu dei aqui em prática. E, gente, funciona mesmo. O que eu tô falando para vocês aqui foram vivências que eu tive. Então, posso dizer para vocês que é tudo questão ali de vocês colocarem em prática mesmo. Então, não adianta nada eu falar para vocês aqui e vocês não colocarem em prática. Então, comece a colocar em prática e se vocês tiverem o resultado, aí depois vocês me contam, pode ser? Pode ser, galera? Tem mais alguma dúvida aí? Se tiver, manda aí, hein? Mandaram aqui no YouTube. Mas para isso é preciso adquirir conhecimento, né? Sim,
Para isso precisa adquirir conhecimento, você tem que saber o que você está fazendo. Não é vender qualquer coisa aí também, vender algum tipo de serviço que você não tenha conhecimento, então tem que buscar se aprofundar. Justamente. Bacana. Mais alguém? Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de estar passando para vocês. Espero que tenha agregado de alguma forma e eu espero que vocês faturem muito, 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 muito e que vocês me mandem mensagem depois, me contando justamente que vocês faturaram mais com essas dicas. Certo, pessoal? Nanda colocou aqui, show! Ai, legal! Ali colocou, obrigada, você é uma fofa. Ai, obrigada, você também é uma fofa. Vocês todos. Muito obrigada, pessoal. E vamos conversando. Qualquer dúvida que tiver, vocês podem me mandar um direct. Certo? Valeu, gente. Um abraço e até a próxima live.